Meu nome é Guilherme Colim e você está no canal Economize Direito. Aproveito para lhe convidar a também se inscrever no meu outro canal, o canal Saiba Direito, em que falo sobre informações jurídicas com foco em direito previdenciário. Olha só, o tema de hoje envolve decisões imobiliárias, decisões envolvendo moradia e planejamento familiar. Qual é um erro que muitas pessoas cometem? Estão iniciando a vida, um casal sem filhos, quem sabe, uma pessoa solteira, jovem, reuniu uma quantia em dinheiro, deu uma entrada para a compra de um apartamento e financiou o restante. O vídeo está sendo gravado em 2026, mas eu não sei quando que você estará assistindo esse vídeo. Hoje, em 2026, a taxa Selic, o CDI está bastante elevado, está acho que 13%, 14% ao ano. Mas talvez no futuro, quando você esteja assistindo, a taxa de juros tenha baixado. E ainda em um cenário baixo, o alerta que estou fazendo aqui é muito importante. Olha só, quando você faz um financiamento bancário, você se submete a uma taxa de juros que você pode entender como elevada ou baixa, a questão não é essa. E então, você, na tabela SAC, que é a mais difundida, você pagará parcelas em que elas produzirão uma amortização muito pequena no saldo devedor. A maioria das pessoas fazem financiamentos de 30 ou 35 anos. Vamos imaginar um parcelamento de 30 anos no modelo no padrão atual de 2026. As parcelas começam equivalendo em torno de 1,3% o valor financiado, mais ou menos. Então vamos imaginar, você vai comprar um apartamento de R$300 mil e dá R$100 mil de entrada e financia R$200 mil. Em 30 anos, a parcela provavelmente ficará na casa dos R$2.600. Você paga aqueles R$2.600 e no mês seguinte você vai lá e olha o seu extrato. Pagou R$2.600, mas o saldo devedor baixou uma ninharia, talvez não tenha baixado não tenha se reduzido nem em R$100. No mês seguinte você paga os mesmos R$2.600, mesmo sendo parcela decrescente, ela demora para ter um decréscimo relevante, você paga os mesmos R$2.600 e o saldo devedor cai mais R$50, quem sabe, ou talvez nem isso. Passa algum tempo e aquele casal, a família cresce e tem um filho. E aquele apartamento se torna pequeno. Aquele homem solteiro, aquela mulher solteira se casa e aquele apartamento se torna pequeno. Aquela pessoa tem um aumento de salário, que bom que teve, e simplesmente ela deseja um imóvel de uma categoria melhor. E assim vai. E aí o que acontece? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos depois, ele vende o apartamento com dívida. E como é que funciona essa negociação? Se calcula o valor de mercado daquele apartamento. No meu exemplo aqui, seria um apartamento de R$300 mil, que foi dada uma entrada de 100 mil e foram pagas as parcelas. 2, 3, 4 anos depois, o saldo devedor estará assustadoramente elevado, porque as parcelas pagas no início tiveram um impacto ridículo sobre ele, sobre o saldo devedor. E aí aquele apartamento, vamos imaginar, de R$300 mil, vamos afastar a inflação para ficar fácil. Aquele apartamento que a pessoa pagou R$300 mil, ela vai vender, digamos que seja pelos mesmos R$300 mil. Ela terá o custo de corretagem, ela terá em Porto Alegre é 6%, em algumas regiões do país é mais. Terá o custo de corretagem, alguns custos tributários, e ela terá de abater do valor do imóvel o saldo devedor completo. No meu exemplo, o saldo devedor o valor financiado foi de R$200 mil, então o saldo devedor completo, depois de algum tempo, será muito próximo de R$200 mil. E ao longo desse período, a pessoa, para morar naquele mesmo apartamento, poderia ter pago um valor de aluguel que seria significativamente inferior ao valor da prestação.
num apartamento de 300 mil reais, na maior parte das cidades brasileiras, das capitais brasileiras, o valor médio de mercado fica em torno de 0,5%, o valor do aluguel. E não se engane, quando você pergunta para aquele seu colega, seu amigo que mora em um apartamento de 300 mil reais, quanto que tu paga de aluguel? Ele diz o boleto. A resposta está errada, porque o boleto que ele paga é composto pelo aluguel, pela taxa de condomínio e por algumas outras despesas. E o fato de você ser proprietário, o fato de você não ser locatário de um imóvel, lhe isenta de pagar o aluguel, e as outras despesas inerentes ao imóvel serão mantidas por óbvio. Então, um valor de aluguel, vamos imaginar de 0,5%, um apartamento de 300 mil reais, o aluguel seria de mais ou menos R$1.500. No meu exemplo, você deu 100 mil de entrada, e esses 100 mil, portanto, pararam de render em alguma aplicação bancária, e ficou pagando uma parcela de 2.600, talvez 2.500 por mês. Nós temos, ao longo do período, você deixou de receber a remuneração de uma aplicação de 100 mil reais, que hoje, em 2026, está rendendo bastante, as aplicações bancárias conservadoras, mas talvez rendesse menos, não sei, dependendo da época, e também uma prestação em torno de R$1.000 acima do valor de mercado, do valor médio de mercado do aluguel daquele mesmo imóvel. Se passaram então 3, 4 anos, você multiplica o número de meses pelo valor que você teria gasto de aluguel e pelo valor que você gastou de prestação e pelo valor que você deixou de receber de remuneração do valor que você deu de entrada. A diferença costuma ser bastante grande. Eu recomendo comprar imóveis com financiamento bancário quando você for respeitar o prazo do contrato ou quando você está comprando um imóvel de barbada, um imóvel com um preço muito inferior ao normal, em que você compra o imóvel por valor X, e ele já está valendo muito mais do que isso. O valor de mercado dele já é muito maior do que aquele. Aí beleza, faz sentido, provavelmente faça sentido. E eu já fiz isso na minha vida pessoal. Não tinha condições de comprar um imóvel, apareceu uma oportunidade magnífica, comprei financiado, paguei essas parcelas nesses moldes que estou falando, fiz o máximo esforço para pagar antecipado, para quitar o contrato, no meu caso concreto, para quitar o contrato no maior tempo possível, para não me submeter à pior fase do financiamento. O pior momento do financiamento é o período inicial, são os 30%, 40%, estou falando de período, né? Se são de 30 anos, são os 30%, 40%, número de meses iniciais. Em 30 anos, a pior fase do contrato são os primeiros 10 anos, os primeiros 8 anos, os primeiros 11 anos, dependendo da taxa de juros e da tabela utilizada. Então, ficar pagando as parcelas de um financiamento quando elas são menos úteis menos relevantes para a amortização e vender o imóvel depois, ou ainda que não venda, quitar o imóvel depois, quitar antecipado muito depois dessa pior parte, como regra, como diretriz, costuma ser uma medida menos eficiente. Não sou o dono da verdade, mas estou aqui propondo que você fique atento a esta questão antes de sair comprando imóvel financiado. Queridos inscritos, um grande abraço e até o próximo vídeo.